Então, boa noite aos amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor continue sobre vocês, aos que estão em casa também, se estiverem assistindo da mesma forma, sejam bem-vindos ao culto da Igreja Batista de Itaberaba. Vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, capítulo 5. Texto conhecido, segundo Reis, a versão NVI, Nova Versão Internacional, segundo a Reis 5, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. É NVI. Ora, verso 2: tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Verso 3: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Amém? Palavra do Senhor. Amados irmãos, esse texto fala desta menina, fala de Naamã, fala do exército da Síria, e a serva de Naamã, que nós pudemos ver aqui, não é? Ela foi levada cativa e ela foi servir na casa desse comandante sírio. Apesar da situação difícil, ela permaneceu fiel a Deus e se destacou por sua conduta exemplar. Mesmo sendo uma menina, não temos a idade dela, não sei se era uma adolescente, normalmente adolescente é meio, não sei se é rebelde, eu não sei se ainda são, né? Estão crescendo, não sabe o que quer, fica nervoso, chora e outras coisas mais. Mas essa menina, mesmo distante da sua terra natal, distante da sua família, hoje em algumas guerras também, não é? O inimigo leva crianças, né? Levam crianças cativas. Isso aqui não é só lá naquela época, mas hoje da mesma forma. Mas longe da adoração a Deus, mas ela tinha aprendido a adorar o Deus verdadeiro, o único Deus, a amar a Deus, a aprender, e ela sabia disso tudo, a verdadeira adoração a Israel. Mesmo assim, ela não permitiu que estas circunstâncias a abalassem a sua fé. Essa menina, ela tinha tudo para pensar que aquele não era o seu lugar, e não era mesmo. Aqui não é meu lugar, o que eu vou fazer aqui? Né? Mas entendeu que onde Deus a colocou, ela precisava ser bênção. Precisava ser bênção. Onde nós estivermos, nós precisamos ser bênçãos. Onde nós estivermos, nós estamos a serviço de Deus. Somos servos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Estamos a serviço desse Rei, do Rei Jesus. Temos todas as condições e as ferramentas dadas por Deus e os instrumentos dados por Deus para sermos bênção. O Espírito Santo nos ajuda. O que vamos falar, o que vamos dizer, como vamos nos comportar em qualquer circunstância. Ela entendeu que não era serva de Naamã. Ela entendeu que ela era serva de Deus. Então podemos ter pessoas sob o controle das nossas vidas, mas nós temos que entender, né? Entender sim que estamos a serviço de Deus. Então o que acontece? Ela agiu dessa forma. E podemos pensar aqui,
Às vezes o texto não fala claramente, mas nós podemos intuir, podemos pensar, e o Espírito Santo do Senhor nos ajuda a iluminar a nossa mente. Aquela menina, com certeza, ela não reclamava. Ela foi, diz aqui, para servir a mulher de Naamã. E é claro, por consequência também Naamã. Eu tenho a certeza que ela fazia o melhor que ela podia. Eu tenho a certeza que ela não jogava poeira debaixo do tapete, né? E depois, no dia da mudança, quando você ia mudar de casa, estava tudo lá, né? Atrás do armário, tudo sujo, né? Ela fazia, com certeza, se ela tivesse que lavar roupa, ela lavava direitinho, né? Sabia acender o fogo, sabia pôr a lenha. Mas eu vou acender o fogo, mas não vou pôr fogo, né, na casa de Naamã, que me trouxe como escrava, né? E na palavra de Deus, no Novo Testamento, acho que é a carta de Pedro, né? Ele nos ensina que os escravos, e tinha muito escravo, né? Os escravos têm que servir bem aos seus senhores. Reclamar, o que é reclamar? Eu tenho certeza que aqui ninguém reclama de nada, não se queixa de nada, está tudo certo. Algumas coisas, a roupa não foi passada, a roupa não está pronta, você não reclama. Fala, glória a Deus, né? Que essa camisa aqui, né, não foi passada. Coisa simples. Sabe, irmãos, reclamar, eu pesquisei aqui, diz assim: reclamar excessivamente aumenta a raiva. Aumenta a raiva e os sentimentos negativos. E libera o quê? Cortisol, também conhecido como o hormônio do estresse. O nível elevado desse hormônio deixa o corpo mais propenso a desenvolver sérias doenças, depressão, diabetes, doenças cardíacas, problemas de aprendizagem, memória. Isso porque em grandes quantidades o cortisol aumenta a pressão arterial e o colesterol. Acho que o médico não fala isso, né? Só você está com colesterol, né? E você está com a pressão arterial aí meio triste, mas ele não pergunta se você reclama muito, se você acha ruim das coisas, você só fica reclamando, não é? Nesse sentido. Então, só para dar um refresco aí do que a reclamação faz, do que o estresse também. O estresse não é só outras coisas, isso também causa estresse, quem fica reclamando, porque não está dando nada certo, né? Nunca tem nada bom, nunca está dando certo, mas é muito difícil isso. Mas, meus irmãos, aquela menina não vivia reclamando, cumpria suas tarefas. Motivo para reclamar e protestar ela tinha. Quem vive reclamando não tem tempo para exercer misericórdia, para exercer compaixão, não para pensar o lado da outra pessoa. Quem vive reclamando muitas vezes não é alegre, não tem tempo para ver o lado bom da vida. Precisamos viver um cristianismo que realmente adora ao Senhor, que mostra que amamos as pessoas, que nós temos um comportamento, apesar das circunstâncias, nós louvamos a Deus, nós confiamos no Senhor e nós temos compaixão das pessoas. Uns reclamam do frio, outros reclamam do calor, outros reclamam da internet lenta. Quando a internet era 10 mega, era uma maravilha, e passou para 50, maravilha, mas mesmo assim a gente não está contente, né? E as companhias sabem disso, falam, então eles põem um preço para cada 100 custa um valor diferente, né? Então nós reclamamos de muitas coisas, e alguns vivem amargurados. E a palavra de Deus ensina que nós temos que tirar das nossas vidas as raízes da amargura. Então, se algum fato na nossa vida está nos deixando amargurados, nós temos que parar para pensar. Tinha um padre que estava no convento, e aqueles que não podem conversar muito, e o superior dele falou assim: eu vou visitar você cada 3 anos.
quando eu vier, eu vou fazer uma pergunta e você tem que dar uma resposta com 2 palavras. Aí passou 3 anos, o superior foi lá, perguntou: o que você tem para me dizer? Cama dura. Daqui 3 anos eu volto. Passou os 3 anos. Olha aqui, estou aqui de novo. Você tem alguma coisa para me dizer? Comida fria. Passou mais 3 anos. E ele pôde dizer assim: e agora? Agora eu quero sair. O superior falou: é lógico. Toda vez que eu venho aqui, você reclama, né? Apesar de ser 2 vezes, 3 vezes por ano, mas ele nunca teve nada para falar de bom, né? Falou da comida fria e falou da cama dura. Será que não tinha nada de bom para ele fazer? Então ele teve que sair. Ele preferiu sair. Paulo escreve aos Filipenses: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Não, Cláudia, pode pôr Filipenses 2,14? Os irmãos vão ler aí. A palavra de Deus sempre fala sobre murmuração, né? Então, vamos aí. Os irmãos podem ler? Será que uma reclamação pode gerar discussão? Você chama o Celso Russomano para resolver, né? Então nós temos que ter cuidado. E agora, Cláudia, Abacuque 3, 17 e 18. Esse aí todo mundo sabe de cor. Abacuque 3, 17 e 18. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas, bom, gostoso azeitona, decepcione os campos, não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então nós temos que pensar, eu e você, se a gente está reclamando muito, se estamos reclamando injustamente. Com certeza Deus tem abençoado as nossas vidas, a sua vida, a minha vida, a vida da sua família, a vida da sua esposa, a vida de quem você conhece, a vida dos seus amigos, a vida do pessoal que você trabalha, aqueles que você tem contato, e precisamos fazer uma avaliação, porque nós estamos a serviço de Deus, e temos que ver se essas reclamações, se elas existirem, se elas vão prejudicar o nosso relacionamento, se elas vão prejudicar o nosso testemunho, Então, nós temos que parar, fazer uma avaliação e vermos como fazer. A gente sempre lembra de Paulo e Silas, né? Lá na cadeia, né? Eles louvavam ao Senhor. E é tão difícil para a gente louvar o Senhor, né? No momento difícil, a gente fica, né, pensando muitas coisas, injustiças que sofremos, e sofremos injustiças. Então nós temos que ver e fazer essa avaliação. A serviço de Deus, não reclame, reclame menos, ou não reclame, né? É difícil não ficar sem reclamar, mas temos que ver como é que está, se é 100%, de nota de 0 a 10, como é que está a sua nota de reclamação. A serviço de Deus, e sendo servos de Deus, nós não pense em fazer o mal, a maldade. Aquela menina pensou no bem do seu inimigo. Jesus fala que se o seu inimigo tiver sede, dá água para ele. Se tiver com fome, dá de comer. Se ele pedir tua capa, dá a capa. Não vou falar para virar o rosto e dar um tapa, senão, né? Isso aí. Mas ele também fala.
A Bíblia fala muito sobre isso, sobre amar o inimigo, ter compaixão. Naamã e o seu exército haviam invadido Israel, povos vizinhos, mas inimigos. Aquela menina foi arrancada da sua família para ser escrava, e ela poderia ter optado pela vingança. Esse negócio de vingança é interessante, tem muito filme de vingança. Eu gosto de assistir esses filmes. Não sei se eu não vou fazer vingança com ninguém, mas é interessante como as pessoas, né, querem se vingar. Às vezes a gente pode pensar, não, mas é justo, né? Não, às vezes não é justo, que vai tirar a vida das pessoas. Então, vendo o general doente, ela viu que ele estava doente, ele era leproso. Se ele fosse de Israel, ele nem seria comandante, seria nada, ele estava lá do lado das pessoas, mas ele era da Síria. Então, ele era leproso, mas servia ao exército. Vendo o general doente, ela, o que você pensaria? Né? Sem pecar, não. Né? Bem feito. Deus está castigando ele. Deus já castigou e vai castigar mais. Desde que eu cheguei aqui, a lepra dobrou. A pele dele piorou. Desde que eu estou aqui. E ela estava vendo aquela situação. Poderia imaginar diversas maneiras de sabotar a felicidade daquele monstro. Porém, a dor dele dói nela também. Em Israel havia muitos leprosos. Talvez onde ela vivesse, ela conhecia os leprosos. Então ela pôde ajudá-lo. Provérbios 20 e 22 diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele vai te livrar. Podem ler de novo aí para mim? Ela tinha confiança em Deus. Nós temos que continuar confiando em Deus. Somos levados constantemente a lembrar nos Salmos e em outras passagens da palavra de Deus que nós temos que ter esta confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus verdadeiro, Então não nos esqueçamos dessa confiança. Mas ao falar com a esposa de Naamã sobre o profeta Eliseu, o que ela demonstra? Demonstra um gesto de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, muito raro talvez naquela época, e hoje também talvez. Naquela época a lei era olho por olho e dente por dente. E ela pôde exercer essa misericórdia. A partir de Jesus é que se prega a compaixão pelo inimigo. E ela já tinha exercido a compaixão ali, exerceu a compaixão. Mateus 5, 38 e 39, por favor. O 38, as mulheres vão ler, por favor, só as vozes femininas. O 39, as vozes masculinas. Verso 43 e 44. As mulheres, vozes femininas. Vozes masculino 44. Facinho. Né? Facinho. É assim que a palavra de Deus ensina. É isso que Jesus ensina. Então nós temos que lembrar também como que está o nosso ponto de reclamação, e também precisamos pensar que se eu estou a serviço de Deus, como é que eu tenho me comportado diante de situações
parecida com essas situações, de amar o inimigo, de amar quem nos persegue, de amar quem faz mal para nós, de amar quem fala mal de nós agora nas mídias sociais, fazem calúnias, fazem tantas coisas. O teu chefe fica doente, o que você pensa? Alguém da sua família, alguém da igreja, vizinhos, como é que nós temos nos comportado? Vamos ler mais um texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não paguem o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados e assim receberão a bênção por herança. Essa é a palavra do Senhor. A serviço de Deus, aquela menina não reclamava, não murmurava. Ela não pagava o mal ela pagava o mal com o bem. E nesse sentido ela também não se omitia. Ela fazia o bem, ela entendia a compaixão, a misericórdia, sentia o que Naamã sentia, mas ela não se omitiu, ela não parou aí. A palavra de Deus diz assim: pensem nisto, pois quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ser omisso é não mencionar. Ser omisso é você saber que existe uma saída, existe algo que aquela pessoa pode fazer. Você está vendo ela se afundar, você está vendo ela bater com a cabeça, fazer coisa errada, estar por caminhos errados. Você não fala que ela não está no caminho errado. Eu não mostro o caminho certo. Eu não chamo ela para conversar, eu não chamo ela para ajudar. Não preciso chamar ela, pode fazer com a menina. Ela chamou a esposa de Naamã e conversou com ela. Falou: eu tenho a solução. Eu sirvo ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ao Deus de Israel. Tem um profeta que está em Samaria. E o que ela disse? Ele o curaria da lepra. Isso aqui é fé, né, irmãos? Então nós temos que ter essa certeza. E também eu tenho que ter a certeza que eu posso encaminhar alguém para uma pessoa que ela vai ajudá-lo, vai ampará-lo. Se bem que lá na frente, né, por causa do orgulho de Naamã, Eliseu, ele nem foi conversar com Naamã, né? Só mandou dizer: vai e se joga na água lá do rio 7 vezes, mergulha lá. Foi isso que ele falou. Mas ela não se omitiu. Vou repetir aqui: ela viu a dor do seu patrão, viu a dor do seu senhor, viu a dor daqueles que a levaram, né? Talvez algemada, amarrada, arrastada para a casa de Naamã como escrava. Ela não podia curar, mas ela sabia quem podia fazer isso. E nós cremos no Deus Todo-Poderoso, em Jesus, e nós podemos encaminhar e falar com as pessoas para ela encontrarem Jesus, para curarem a sua alma, para curarem a sua vida. Nós não podemos curar, salvar, livrar ninguém, mas você pode dar o endereço do Salvador, né? Pode começar com João 3,16, que não tem problema nenhum, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ela era escrava, mas aproveitou a ocasião para ser uma missionária. Transformou o problema em bênção. Colocou fé no coração de Naamã. Tanto que no verso 4, nós não lemos, mas podemos ler agora. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria falou: pode ir, né?
eu darei uma carta e você vai entregar para o rei de Israel. Mas ele procurou o rei da Síria, mas era para procurar o profeta. E o rei da Síria falou para ele procurar o rei de Israel. Depois os irmãos veem aí o que aconteceu no texto. Mas, amados irmãos, nós temos que, talvez, não sei se mudar algumas atitudes nossas, ou voltar a ter algumas atitudes de amor, de compaixão, porque eu vejo muita encrenca, muita briga, né? Você não pode escrever nada no seu celular, que parece que tudo que você escreve não é bom, todo mundo criticando, xingando, né? Maltratando. Então, isso não é bom para ninguém. Nós temos Jesus, e Jesus disse assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As pessoas começarão a acreditar mais em Jesus, mais em Deus, e talvez até mais na igreja, até mais na igreja, que as pessoas estão, muitas desiludidas com as igrejas, a forma de ser da igreja, né? Então eles têm que ver que você e eu, nós do corpo de Cristo aqui em Itaberaba, nós praticamos o amor verdadeiro, praticamos a misericórdia, praticamos a compaixão. A gente sempre fala isso, mas nós sabemos, e você sabe disso, não adianta falar o certo e viver o errado. Aquela menina tinha tudo para praticar o mal, a maldade, para não fazer nada direito. Talvez ela tenha sido a melhor funcionária, né, de Naamã, da mulher de Naamã. Ela foi um exemplo. Então nós temos que ser exemplo onde nós estivermos. E se puder ajudar, ajude. Se puder orar, ore. Pode chamar a pessoa e orar. Ou pode chamar alguém que conheça ela para ver o que ela precisa. Então, em vez de reclamar muitas vezes, vamos ver se a gente se alegra, né? A gente fala que não, pode deixar que eu vou, antes de eu falar alguma coisa, eu vou contar até 10. Você não conta, a gente não conta mesmo, né? A gente sabe várias maneiras de controlar o pensamento, mas o pensamento é muito rápido. O pensamento é muito rápido. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Não pense em fazer o mal. Muitas vezes pensamos em fazer o mal. Temos que fazer o bem. E não se omita. Mostre o caminho. Mostre o caminho para as pessoas. Se você tem a direção, se você tem o caminho, se você sabe o que pode fazer, se você tem um número de telefone, se você tem o WhatsApp de alguém que pode ajudar essa pessoa, você pode encaminhá-la. Vamos ajudar, não vamos nos omitir, porque se nós sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, comete pecado. Aí, se eu pensar nisso aí, eu sei não, né? Como é que está? Talvez eu tenha pecado e preciso pedir perdão para o Senhor. Então, meus irmãos, continue a serviço de Deus, continue sendo um servo excelente de Deus, continue usando as ferramentas que Deus tem te dado para a glória do Senhor, para o reino de Deus crescer, para o reino de Deus se desenvolver, para sermos uma fraternidade em amor e exercer de fato o amor fraternal que nós somos ensinados na palavra do Senhor. Precisamos amar as pessoas, precisamos amar
as pessoas incondicionalmente. Isso é algo que isso está na palavra do Senhor, na palavra de Deus, na palavra de Deus. Mas seja um servo bom e fiel, tá bom? É o que a palavra de Deus nos ensina. Servo bom e fiel, se juntem a mim, né? Então nós vamos nos ajuntar a Deus, ao Senhor, amém? Glória a Deus.